Casos de violência entre alunos têm se tornado cada vez mais preocupantes e frequentes, viu? A repórter Mônica Hermílio está ao vivo com o promotor de justiça para saber como a escola, o poder público e a família devem agir para minimizar situações como essa que a gente acabou de ver. O Ministério Público está, inclusive, acompanhando esse caso, né, Mônica? Oi, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo, exatamente. O Ministério Público está acompanhando, daqui a pouquinho a gente vai falar com uma promotora de justiça para saber qual é o papel do Ministério Público, como é que a família, pode agir, como é que a escola pode agir em casos como esse. Antes disso, a gente vai ouvir um vídeo, a gente vai assistir um vídeo que o agente de Polícia Civil, Estênio Jorge, mandou para a gente falando sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Por incrível que pareça, não se restringe apenas às escolas públicas. Grandes escolas, que eu não vou citar nome das escolas aqui. Então, Bia, a gente vai chamar mais uma vez. Nós recebemos um vídeo do agente da Polícia Civil, Estênio Jorge, ele falando sobre esse caso, explicando do ponto de vista da Polícia Civil o que aconteceu. Vamos ouvi-lo. Virou uma constante aqui na delegacia de menores aqui da capital, essas questões com escolas. E, por incrível que pareça, não se restringe apenas às escolas públicas. Grandes escolas, que eu não vou citar nome das escolas aqui, da capital, também estão englobadas nesse problema também. E o que acontece mais? São brigas, discussões, ameaças? Brigas, discussões, ameaças, às vezes até tentativas de homicídio, muitas vezes acontecem também. Agora, o que tem motivado a idade? É nessa idade mesmo da adolescência, entre 12 e 17 anos, que tem acontecido mais essas agressões, discussões? Maria, varia mesmo. Entre 12 a 17 anos realmente o que mais chega aqui para a gente, para o nosso convívio normal, da delegacia. Hoje a Delegacia de Menores deixou de trabalhar na maneira de falar com os meliantes em rua. Nós estamos trabalhando diretamente hoje com as escolas. Hoje a delegacia se resume em trabalho com escolas públicas da capital e também as particulares. Agora, muitos pais acabam chegando aqui após serem intimados sem saber exatamente o que aconteceu. Então, é preciso que haja também essa conversa entre escola, pais. A gente sabe, a educação inicia em casa. Hoje mesmo eu entrei em contato com a mãe de um determinado aluno e eu notei que ela não gostou. Mas a gente tem que procurar saber primeiro o que o filho está fazendo fora de casa para poder tomar ciência da situação. E às vezes eles não querem saber. Primeiro eles vão diretamente na escola, às vezes até tentar agredir o diretor da escola, o professor, mas primeiro eles têm que saber o que está acontecendo com o filho num ambiente fora da residência. É muito importante, Bia? A família estar muito presente na vida escolar, não deixar que a escola seja o único local de aprendizado. Claro, a escola é um local de aprendizado acadêmico, mas a família precisa estar sempre presente, orientar muito essas crianças, esses jovens, para que episódios como esse não tornem a repetir, que a gente não venha aqui na TV falar sobre casos como esse. Para saber como é que as famílias podem ser amparadas, como é que esses jovens podem ser amparados, o que é que o Ministério Público fala a respeito disso. Eu vou conversar agora com a Alexandra Boirlen. Falei certo? Boirlen, com a Alexandra Boirlen, ela que é promotora da Promotoria de Atos Infracionais do Ministério Público Estadual. Vou conversar com ela agora. Boa noite, Alexandra. Quais são as iniciativas sugeridas, para minimizar casos de violências nas escolas? Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então, é uma obrigação de todos nós, sociedade, família e Estado, a proteção das crianças e dos adolescentes. A violência dentro da escola, e a violência não se resume a atos físicos, tem as violências emocionais que muitas vezes são tão ou mais graves quanto as violências físicas, elas infelizmente têm acontecido com mais frequência. Que a gente poderia considerar natural, depois de um período de pandemia, de isolamento, de muita mudança emocional, numa fase
de crescimento e desenvolvimento das crianças que geram uma angústia muito maior, uma dificuldade maior de socialização, porque 2 anos na vida de uma criança é muito tempo, né? Se para a gente, de forma geral, foi difícil, imagine para essas crianças. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de pais mais presentes, ou responsáveis mais presentes, e precisa de uma escola que faça esse trabalho de perceber a situação das crianças, né? Tratar a criança como criança, que é isso aqui, né? E conseguir acolher e trazer a família. O que a gente tem visto muitas vezes é a escola tratar de forma burocrática, né? Resolva aqui com esse, mas em nenhum momento senta as duas famílias ou percebe o que é que aquela família, que problema aquela família específica está passando. Tentar humanizar esse atendimento. Para que a gente possa tentar resolver isso. Não, eu sou promotora de ato infracional, eu posso processar o menino, mas eu não vou resolver. Eu tenho que resolver a questão de educação, você falou perfeitamente. Não é a educação formal, é a educação humana, né? É a empatia. O coleguinha tem que entender que xingar o outro de nariz de batata agride o outro do mesmo jeito que ele não quer que chame de pé chato. Então, para isso, o papel da escola é fundamental, para trazer os pais, os responsáveis a essa responsabilidade, para perceber mudanças no comportamento e eventualmente identificar alguma violência que aquele jovem, aquela criança que está sendo agressiva, muitas vezes está sendo vítima de muita violência. Então, esse olhar mais cuidadoso, que é tão difícil para a gente, porque a gente já vive numa vida atribulada, etc. Mas, assim, se a gente não fizer isso, não tem legislação e prisão de jovem que resolva. Essa questão fugindo já do âmbito escolar, não conseguiu se resolver no âmbito escolar. Qual é o papel do Ministério Público em casos como esse, né, de agressão nas escolas? Como é que o Ministério Público pode agir? Porque são crianças, não são adultos que ainda não são responsáveis totalmente pelos seus atos. Como é que pode, né, se posicionar o Ministério Público? Então, até 11 anos, as crianças elas são tratadas através de um olhar protetivo. Então, se vai dar esse olhar que não foi dado no pré, se vai dar esse olhar por uma vara especializada de proteção, com promotores que fazem esse trabalho, um juízo que faz esse trabalho. A partir de 12 anos, completou 12 anos, tudo que para o adulto for crime, para o adolescente é ato infracional. Então, ele pode ser processado. A depender da gravidade, porque isso, como a gente conversou, né? Isso vai desde um chamou de nariz de batata a uma tentativa de explosão de uma escola. Então, a depender da gravidade, são vários os procedimentos e as possibilidades. Em regra, o que é que o Ministério Público faz? A primeira providência é ouvir. Nós somos obrigados a fazer o que a gente chama de oitiva informal. Então, a gente ouve esse suposto agressor, sua família, a suposta vítima, sua família, vê se vai resolver pré-processualmente, com a aplicação de alguma medida protetiva, seja um acompanhamento psicológico, seja um acompanhamento por uma rede de assistência social, um tratamento psiquiátrico, às vezes tratamento de drogadição, às vezes a gente resolve no âmbito pré-processual. Geralmente, em atos mais graves, a gente passa para a parte do processo. Do mesmo jeito que o adulto responde uma ação penal, o adolescente responde uma ação socioeducativa com medidas que podem chegar a uma internação, que é a prisão. Então, assim, as pessoas dizem, o jovem não é punido. Até 21 anos, o que ele cometer, dos 12 aos 18, ele pode ser punido sim, inclusive com prisão. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é evitar que chegue na gravidade. E, para isso, a gente precisa do que a gente tinha antigamente, de vizinho tomando conta de vizinho. Né? E assim, a vizinha está trabalhando e não chegou o vizinho, deixa eu te dizer, aconteceu isso na tua casa, dá uma olhada do que é que está acontecendo, né? A tia, a mãe, a avó, né? E o mundo das famílias é das mulheres, a maior parte das famílias é gerida por mulheres, né? E os pais precisam assumir a paternidade, só se cobra a responsabilidade das mulheres. Então, a presença do pai é importante, eu não estou dizendo família tradicional. A figura do pai ou da mãe, ou das mães ou dos pais, dos dois, não é? Ou da avó, a família, a grande família tem que estar presente na construção. Tem um ditado africano, eu agora não vou lembrar de onde, com detalhes, mas que eu acho muito lindo. É necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Ninguém cria uma criança sozinho. E a gente precisa voltar a ser aldeia, nem que seja aldeia global. E fazer isso que vocês estão fazendo. Botar luz numa questão que é extremamente importante, porque ninguém quer ver menino atrás da grade.
Ninguém quer ver jovem preso, não é? Alexandra, muito obrigada pelas informações, obrigado por conversar com a gente. Lembrando que os casos realmente de agressão se dão por isso, pelo que a Alexandra falou, a falta de orientação em casa. É muito importante que os pais, de fato, assumam as rédeas da criação. Não deixe para que a vida eduque seus filhos, porque quando a vida educa os filhos, a gente, infelizmente, se depara com casos como esse, de agressão, de bullying, e crescem crianças precisando de muita ajuda, precisando de muita orientação e, claro, terminam se perdendo e enveredando, né, Bia, por caminhos que terminam passando pela justiça, e a gente não quer ver esse tipo de coisa acontecendo com crianças, com jovens, com adolescentes. Então é como a promotora falou, realmente reforçou, que a gente possa cuidar cada vez mais das nossas crianças para que casos como esse não voltem a acontecer. Bia.